Bom, vamos para mais um vídeo do nosso módulo que aborda os aspectos práticos da clínica na perspectiva histórico-cultural. Eu queria falar com vocês um pouquinho, sobre o tema do sintoma. No vídeo passado eu falei sobre a vivência, sobre a Perejivane, tratando um pouco de como esse conceito é importante na clínica, principalmente porque relaciona os aspectos afetivos e os aspectos cognitivos, E o sintoma, ele está diretamente também ligado a esse conceito, na medida em que também é uma forma de tradução do sujeito, de toda a sua vivência afetiva no mundo, e uma tradução também cognitiva, porque o sujeito passa a dar sentido àquela vivência afetiva, àquela vivência cognitiva de um determinado modo. Então, para nós da psicologia histórico-cultural, o sintoma, na verdade, ele tem uma complexidade de múltiplos fatores. O sintoma é uma expressão do indivíduo na tentativa de dar um sentido àquela patologia, àquele sofrimento, àquela dor que ele está vivendo. Então, nesse sentido, o processo de constituição do sintoma, na verdade, ele é semelhante ao modo como as pessoas constroem a si e definem também a realidade naquilo que a gente chama de normalidade, O sintoma, ele não é o arbitrário de um distúrbio psicológico. Ele nasce da vivência do sujeito no mundo, ele nasce de uma realidade social, ele nasce dos elementos da cultura que atravessam a vida desse sujeito, e esse sujeito tenta entender, tenta dar um significado àquele sofrimento, aquele sujeito de forma inconsciente, inclusive, de alguma forma, o sintoma é um modo do indivíduo lidar com o mundo diante de toda aquela dor, diante de todo aquele sofrimento que ele está vivendo. Então, o sintoma ele se fundamenta na cultura, na realidade social. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que até a psicose ela é socialmente inteligível, porque o indivíduo, mesmo tendo uma fragmentação das funções superiores, mesmo esse indivíduo havendo uma dissociação com relação a essa realidade que a gente considera como realidade, mas o indivíduo se volta na psicose para uma realidade que é muito dele, Ele ressignifica essa realidade ao seu modo, não é nem que ele rompa com a realidade, é que ele passa a traduzir essa realidade de uma forma diferente. Então, mesmo assim, a loucura também é atribuída de significados. Então, nesse sentido, o sintoma, ele aparece como uma forma do indivíduo lidar com o mundo da forma como esse mundo se apresenta. Portanto, a gente não trabalha com sintoma como algo essencialmente negativo. Por trás de todo sintoma tem algo que se desdobra, tem algo positivo, tem uma resposta do sujeito tentando lidar com aquilo que ele vive e que lhe causa um sofrimento. Então, o sintoma deve ser compreendido no processo todo, na totalidade do sujeito, Nesse sujeito, no processo de constituição subjetiva desse indivíduo. Então, na psicoterapia histórico-cultural, ou mesmo quando a gente fala da clínica de uma forma mais geral, desse cuidado clínico, a escuta do sintoma, a escuta atenta, a significação do sintoma, o lugar que ele ocupa na vida do sujeito, o papel que ele desempenha, os ganhos que o sujeito tem com esse sintoma, as perdas que também ele tem. Então, tudo isso é considerado. Então, o trabalho da psicoterapia histórico-cultural, embora ela seja um trabalho, como diz o Vygotsky, no próprio desenvolvimento psicológico de todo aquele processo patológico e todo aquele